O som do aeroporto era uma mistura caótica de vozes, malas, anúncios e passos apressados. Mas naquele instante, tudo pareceu abafar dentro de mim. A minha mãe estava ali, de pé, em frente a toda a gente, e o seu olhar cortava como uma lâmina. Patética. A palavra saiu dos lábios dela, com o mesmo desprezo de quem cospe algo amargo. As risadas começaram logo depois, baixas, contidas, mas suficientemente altas para que eu as ouvisse. A minha prima Taylor cruzou os braços com um sorriso satisfeito, e um dos meus tios abanou a cabeça, como quem confirma o óbvio. Ela é mesmo um fracasso. A minha mala tombou no chão. O fecho abriu-se, e a minha roupa espalhou-se pelo chão frio do aeroporto. Por um segundo, pensei em ajoelhar-me, recolher tudo, fingir que nada estava a acontecer. Mas as minhas mãos não se mexeram. Fiquei ali imóvel, com o rosto a queimar e o peito apertado, tentando engolir a vergonha. O que dói não é o riso. É a naturalidade com que quem te devia proteger decide destruir-te. Desde pequena, aprendi que a aprovação da minha mãe era o meu passaporte para existir. Cada sorriso dela era uma moeda rara. E, como uma criança esfomeada, eu vivia à espera de mais uma. Mas naquele dia, à frente de estranhos, ela deu-me aquilo que nunca pensei que me daria: o prazer de me ver quebrar. Brooke nem sequer pode pagar o próprio bilhete, disse ela, empurrando a mala com o salto alto. Que tipo de mulher adulta chega aqui de mãos vazias? As palavras dela ecoaram. Cada sílaba era como um estalo. As pessoas olhavam, algumas com pena, outras com curiosidade, outras apenas por puro entretenimento. Eu só queria desaparecer. Lembrei-me de todas as vezes em que tentei fazê-la orgulhar-se. Quando consegui o meu primeiro trabalho. Quando passei noites sem dormir para terminar um projeto. Quando sorri, mesmo sem vontade. Nada nunca foi suficiente. Nada nunca seria. O aeroporto fervilhava. Mas para mim o tempo tinha parado. A vergonha era tão espessa que quase podia tocar. Senti o coração bater descompassado, e por um momento, desejei poder gritar, reagir, dizer-lhe tudo o que estava preso há anos. Mas as palavras não saíam. Eu só conseguia respirar fundo, tentar conter as lágrimas e lembrar-me de uma promessa antiga, a que fiz a mim mesma anos atrás, no silêncio do meu quarto. Um dia, ninguém vai poder rir de mim assim. Naquele instante, o mundo girava em torno da humilhação. Os rostos conhecidos riam, e eu percebi algo terrível. A dor deles era o meu espetáculo. E, mesmo assim, algo dentro de mim começou a mudar. Não era raiva. Era algo mais silencioso. Um tipo de calma que só aparece quando já não há nada a perder. Eu baixei os olhos por um segundo, respirei fundo, e pensei: se é assim que querem lembrar-se de mim, que seja. Mas esta não vai ser a última vez que me veem. E foi então que eu vi passos firmes, compassados. O som distinto de botas militares a cortar o ruído do aeroporto. A risada de Taylor morreu a meio. As cabeças começaram a virar. E, antes que eu percebesse, uma voz masculina, forte e controlada, soou atrás de mim. Senhorita Lawson, o seu jato privado está pronto. Podemos partir quando desejar. O silêncio caiu como uma onda. A sala toda parou. O riso transformou-se em incredulidade. E, pela primeira vez na vida, vi o rosto da minha mãe, sem palavras. Aquele momento parecia um sonho, mas para compreender o que realmente aconteceu naquele aeroporto, é preciso voltar atrás. Muito antes do jato. Muito antes das botas militares. Voltar ao tempo em que eu ainda acreditava que amor significava obedecer. Houve um tempo em que eu achava que ser boa seria suficiente. Ser obediente. Ser calma. Ser o tipo de filha que não levanta a voz, que baixa os olhos, que sorri mesmo quando o coração se parte em silêncio. Mas, na casa dos Lawson, bondade nunca foi uma virtude. Era a fraqueza. Desde pequena, vivia à sombra de duas mulheres. Denny, a minha mãe elegante, fria, incapaz de demonstrar afeto sem calcular o impacto. E Taylor, a minha prima perfeita, em tudo o que eu nunca fui.
confiante, popular, o orgulho da família. Enquanto Taylor era o espelho em que todos queriam ver-se, eu era o reflexo que tentavam apagar. Lembro-me de uma noite de inverno. Tinha 12 anos. Tinha ficado acordada até tarde. Desenhando era o meu sonho ser designer. Criar algo que fosse só meu. Mas, quando a minha mãe entrou no quarto e viu os papéis espalhados sobre a cama, arrancou-os das minhas mãos. As folhas voaram pelo chão como pequenas asas partidas. Isto? Ela disse, amassando o desenho. Com raiva. Isto não paga contas, Brooke. Cresce. As palavras queimaram mais do que o olhar dela. Naquele instante, aprendi a primeira lição. Nunca esperes que o amor venha de quem só sabe controlar. Cresce a tentar ser o que ela queria. Escolhi o curso que ela escolheu. Vestia as roupas que ela provava. Sorria quando ela precisava mostrar ao mundo que tinha uma família perfeita. Mas, por dentro, eu desaparecia um pouco mais a cada dia. Há um tipo de solidão que não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de reconhecimento. É estar numa sala cheia de gente e perceber que ninguém nota quando sais. É rir por educação, enquanto o teu coração grita: veja-me. Só uma vez. Veja-me. Bising Vincent Day. Taylor, por outro lado, tinha tudo. O sorriso da minha mãe, a atenção dos meus tios, o aplauso de todos. Ela sabia disso. Usava-o como uma arma. Quando falava comigo, cada frase vinha carregada de condescendência, disfarçada de bondade. Brooke, talvez tu devas aceitar o teu lugar. Nem toda a gente nasceu para brilhar. Sorriu quando disse isso. E o pior é que eu acreditei. Durante anos, acreditei. Trabalhei em silêncio, como quem cava um túnel debaixo da própria casa. Durante o dia, fazia o que eles queriam. À noite, fazia o que eu precisava. Estudava, planeava, sonhava. E, mesmo assim, cada conquista minha parecia invisível. O dia em que recebi a minha primeira promoção, levei flores para casa. A minha mãe olhou para o ramo e disse apenas: não exageres. Foi só sorte. Sorte. Como se a minha vida inteira fosse um acidente bem disfarçado. Com o tempo, deixei de discutir. Deixei de tentar provar qualquer coisa. Percebi que algumas pessoas não veem o teu valor porque precisam que sejas pequena para continuarem grandes. E quando percebes isso, algo dentro de ti muda para sempre. Foi nesse silêncio que comecei a construir a minha fuga tijolo a tijolo, sonho a sonho. Ela não sabia, mas cada vez que me chamava inútil, eu ganhava mais força para sair dali. E no fundo, eu sabia. Para que alguém te veja, às vezes precisas desaparecer primeiro. E desapareci. Trabalhei em silêncio, sem que ninguém notasse. Até aquele dia. O dia em que, diante de todo um aeroporto, o meu passado tentou esmagar-me pela última vez. Mal sabia eu que o destino já estava prestes a inverter o jogo. O som metálico das rodas das malas misturava-se com os anúncios no alto-falante. Gente por todo o lado, famílias a rir, crianças a correr, abraços de despedida. Mas, no meio daquele caos, havia um círculo de silêncio que se formava à minha volta. E, dentro dele, eu. Danny estava de pé, impecável como sempre, com o casaco caro, o cabelo preso e aquele olhar glacial que me reduzia a pó. As suas palavras caíam como lâminas afiadas. Patética. Sempre foste um fardo, Brooke. A cada sílaba, sentia o chão afastar-se sob os meus pés. A vergonha não é só um sentimento. É uma prisão invisível. É querer correr e não conseguir. Querer gritar e engasgar-se com o próprio ar. Taylor aproximou-se com o seu perfume doce e o sorriso cruel de sempre. Agarrou numa blusa caída da minha mala e levantou-a no ar. Talvez devas aprender a dobrar as tuas roupas antes de viajar, disse. E as risadas dos meus tios ecoaram logo atrás. As pessoas à volta começaram a olhar. Casal coquichava. Uma senhora desviou o olhar. Desconfortável. Como quem assiste a um acidente e não consegue ajudar. O sangue subiu-me ao rosto, mas as minhas mãos tremiam de tal forma que nem consegui estender-las para recolher a roupa. Olhei para minha mãe, à procura nem sei de quê. Talvez uma gota de humanidade. Mas o que encontrei foi pior do que raiva. Satisfação. Ela estava feliz. Feliz por me ver quebrar. Por me ver
Pequena. Lembrei-me do eco de todas as frases que me moldaram durante anos. Nunca vai ser ninguém. É sumero? Devias agradecer por ainda te deixarmos aqui. Aquelas vozes que um dia foram o meu mundo agora soavam distantes, quase irreais. E foi nesse instante, entre as risadas e os olhares curiosos, que algo dentro de mim se partiu. Não o tipo de ruptura que destrói, mas o que liberta. Um pensamento atravessou minha mente como um raio. Eles já tiraram tudo de mim. O que mais podem fazer? De repente, o som dos risos começou a diluir-se. No meio do barulho, ouvi outro som firme, ritmado, pesado. Passos. Passos que cortavam o ar como uma marcha militar. As conversas cessaram. Os olhares voltaram-se. E eu, sem perceber porquê, senti o estômago apertar. As botas negras pararam diante de mim. Homem alto, fardado, postura rígida. Os olhos dele não tinham piedade. Tinham respeito. E a sua voz ecoou, profunda e clara, fazendo o ar gelar à minha volta. Senhorita Lawson, o seu jato privado está pronto. Podemos embarcar quando desejar. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Taylor ficou pálida. Os meus tios pararam de rir. E a expressão da minha mãe partiu-se, pela primeira vez, em 1000 pedaços. Oh, o quê? Gaguejou ela. Eu não respondi. Baixei-me calmamente. Fechei a mala e levantei-me devagar. As minhas mãos ainda tremiam, mas não de medo de algo novo, desconhecido. Poder. Os olhos de todos estavam sobre mim. O que antes era vergonha transformava-se em força silenciosa. Respirei fundo e disse apenas: parece que não vou precisar da tua caridade, mãe. Ela deu um passo para trás, sem palavras. E pela primeira vez, fui eu quem manteve o olhar firme. Enquanto o tenente Adam Collins me indicava o caminho, senti o som das rodas da mala atrás de mim. Cada volta era um eco de libertação. A humilhação que me prendeu durante anos dissolvia-se a cada passo. Mas o que eles viam naquele momento era apenas o resultado. Ninguém sabia o que me trouxe até ali, as noites em claro, as lágrimas escondidas, os anos em silêncio. Quando atravessei a zona VIP e deixei o ruído para trás, percebi: aquele não era apenas um embarque. Era uma fronteira. E do outro lado, o passado ainda tentava gritar o meu nome, mas eu já não era a mesma mulher que o atendia. O corredor que levava à zona VIP parecia um túnel de luz e silêncio. Atrás de mim, o burburinho do aeroporto ia morrendo, como se o passado perdesse força a cada passo. Mas antes que o som desaparecesse por completo, ouvi o eco de uma voz que ainda me conhecia bem demais. Brooke! O som dos saltos da minha mãe cortou o ar, apressado, quase desesperado. Voltei, me devagar. Denis Lawson, a mulher que sempre andou com o queixo erguido, agora corria, com o cabelo desalinhado e o rosto desfeito pela incredulidade. Atrás dela vinham Taylor e 2 tios, ofegantes, sem o sorriso de antes. O medo nos olhos deles era quase palpável. O medo de perder o controle. O medo de perceber que eu já não era aquela que obedecia. Adam parou ao meu lado. A expressão neutra. A postura firme. Um só gesto da sua mão, e o segurança ergueu a corda de veludo que dividia o espaço. Apenas pessoal autorizado, disse ele, sem elevar a voz, mas com um peso que ninguém ousou desafiar. A minha família congelou diante da linha. Aquela simples faixa vermelha era mais do que uma barreira física, era a fronteira entre o que fui e o que nunca mais serei. Dennis tentou recompor-se. Endireitou os ombros, ajeitou o casaco e falou com aquele tom doce e venenoso que tantas vezes me feriu mais do que qualquer grito. Brooke, querida, não faças um espetáculo. Somos família. Lembra-te. Se tinhas tudo isto, por que escondeste? Por um segundo, o instinto antigo quase me dominou. O de justificar-me, de procurar aprovação, de pedir desculpa por brilhar. Mas não desta vez. Família? Perguntei, e a minha voz saiu calma, mas cortante. Quando tiraste a minha mala do chão à frente de estranhos. Quando te riste comigo caída. Família é quem te levanta, mãe. Tu só quiseste ver-me pequena. Ela piscou os olhos, como se não reconhecesse a filha à sua frente. Taylor cruzou os braços, tentando recuperar a coragem perdida.
Não penses que és melhor do que nós, só porque alguém te tratou como realeza por um dia. Antes que eu respondesse, a voz de Adam cortou o ar. Cuida do teu tom. Não foi preciso gritar. A autoridade naquelas 4 palavras bastou para fazer Taylor recuar um passo. O silêncio que se seguiu pesava mais do que qualquer insulto. As pessoas à volta começavam a observar passageiros, funcionários, curiosos. Telemóveis erguiam-se discretamente, captando cada gesto, cada palavra. O espetáculo que antes era a minha humilhação, agora era a queda deles. Dennis tentou ainda uma última vez. Brooke, eu só queria o melhor para ti. Sorry, não com ironia, mas com cansaço. O melhor para mim nunca coube na tua definição. E naquele instante, vi algo quebrar-se nos olhos dela. O verniz de controle, o orgulho, o poder, tudo desmoronava como vidro rachado. Ela estendeu a mão, quase num gesto humano. Mas Adam já se adiantava, abrindo o caminho diante de mim. Senhorita Lawson, disse ele com formalidade serena. O jato está pronto. As palavras ecoaram como um ponto final. Atrás da corda, a minha mãe tremia. Os tios murmuravam. Taylor tentava disfarçar o pânico. E eu respirei fundo, sentindo o coração bater firme. Não mais por medo, mas por libertação. Tu foste quem me virou as costas, mãe. Eu apenas decidi andar para a frente. Dei um passo, e a corda caiu atrás de mim, marcando a separação definitiva. O som dos meus saltos misturava-se com o do jato a roncar lá fora. A cada passo, sentia o peso dos anos a ficar para trás. Quando as portas de vidro se abriram e o vento quente me atingiu o rosto, percebi. Não era só um embarque. Era um renascimento. Mas para entender como cheguei ali, aquela mulher que atravessa a linha sem olhar para trás, é preciso descobrir o que esteve escondido por tantos anos. A verdade que cresceu no silêncio. O som do motor do jato era um rugido constante, grave, quase hipnótico. A cabine cheirava a couro novo e metal polido. Mas o que eu sentia era algo muito mais profundo. Paz. Aquela que vem depois de uma guerra. Longa demais. Adam sentou-se à minha frente. Ainda mantinha a postura militar, mas o olhar dele era humano. Curioso. Durante alguns segundos, o silêncio entre nós pareceu confortável. Depois, ele perguntou: Como conseguiu chegar até aqui, senhorita Lawson? Sorry. Um sorriso pequeno, cansado, mas sincero. Respirei fundo antes de responder. Trabalhando. Cada insulto, cada riso, cada vez que me disseram que eu não era capaz. Eu usei tudo isso como combustível. Durante anos, vivi em silêncio, mas não um silêncio vazio. Era um silêncio que construía. Enquanto eles dormiam, eu estudava. Enquanto eles falavam de mim, eu investia cada euro que sobrava. Tive 3 empregos. Servi cafés, limpei escritórios, fiz reparos em computadores antigos. E nas madrugadas, aprendi sobre algo que eles nunca entenderiam. Criar, do zero. Um dia, o meu esforço começou a dar frutos. Um pequeno contrato tornou-se uma oportunidade. Uma oportunidade virou um negócio. E o negócio? Tornou-se uma empresa que hoje tem mais de 100 pessoas a trabalhar comigo. A Lawson Tech Global, disse eu, quase num sussurro. O nome que eles riram quando me ouviram dizer pela primeira vez. Adam ergueu as sobrancelhas, impressionado, mas não disse nada. O olhar dele era de respeito. E, por um instante, senti orgulho não por ter vencido, mas por ter sobrevivido. Encostei a cabeça ao banco e fechei os olhos. As imagens vinham como flashes, a minha mãe a arrancar os meus desenhos, Taylor a rir-se das minhas roupas baratas, as noites de frio em que eu trabalhava até o corpo doer. E percebi algo simples, quase doloroso. Eu nunca quis provar nada a eles. Eu só queria ser livre. Livre para falhar. Livre para tentar. Livre para existir fora da sombra da perfeição deles. E a sua mãe? Perguntou Adam, em voz baixa. Arrepende-se de tê-la enfrentado assim. Olhei pela janela oval. Lá embaixo, o mundo tornava-se pequeno como as pessoas que me fizeram sentir assim por tanto tempo. Não respondi. Porque hoje não foi sobre vingança. Foi sobre verdade. Passei a vida inteira calada, provando-me em silêncio. Hoje, deixei o mundo ver o que o silêncio construiu.
Ele assentiu, como quem entende mais do que diz. E durante alguns segundos, o ruído dos motores foi a única coisa que nos envolveu. Peguei no tablet que o assistente me entregara. No ecrã, o logotipo prateado da minha empresa brilhava. Toquei nele com a ponta dos dedos, sentindo o peso dos anos a dissipar-se. Tudo aquilo, cada lágrima, cada derrota, cada noite em branco tinha me trazido ali, e naquele instante, percebi o que realmente significa. Sucesso não é o jato, nem o dinheiro, é poder olhar para trás, sem querer apagar nada, porque até a dor foi necessária para me fazer quem sou. Lá fora, o céu abriu-se num azul infinito. O sol atravessava as nuvens, banhando a cabine numa luz dourada. Adam virou-se e perguntou, quase num sorriso: "E agora, senhorita Lawson? Para onde quer ir?" Olhei o horizonte e respondi com calma: "Para onde o futuro me levar." Porque depois de uma vida inteira presa no silêncio, eu finalmente aprendi a voar. O jato cortava o céu como uma lâmina de luz. As nuvens passavam lentas, brancas e macias. E pela primeira vez em anos, o som dos motores não me intimidava. Era como ouvir o próprio coração constante, livre, vivo. Lá embaixo, o mundo tornava-se um mosaico distante de estradas, cidades e histórias que já não me pertenciam. Cada quilômetro afastava-me das vozes que me chamaram inútil, das mãos que me empurraram para o chão, dos olhos que me fizeram duvidar de mim. E, pela primeira vez, não senti necessidade de olhar para trás. Encostei a testa ao vidro frio da janela. O reflexo mostrava uma mulher diferente daquela que chegou ao aeroporto horas antes. Nos olhos já não havia medo, havia consciência, aquela calma rara, de quem não precisa mais provar nada. A liberdade, percebi, não chega com aplausos. Chega no silêncio, quando o peso desaparece e o ar entra nos pulmões, sem culpa. Chega quando deixas de tentar caber no molde que os outros te deram e escolhes o teu próprio formato. Durante anos, confundi amor com aceitação. Pensei que ser amada significava ser aprovada. Mas o amor verdadeiro não exige submissão. Ele floresce onde há respeito. E o primeiro respeito que eu precisei aprender foi o meu próprio. Adam interrompeu os meus pensamentos. O seu tom era mais suave do que nunca. "Está tudo bem?" Assenti, sem palavras. Olhei para ele e sorri com uma serenidade que eu própria desconhecia. "Sim, está tudo bem. Pela primeira vez. Aí, está mesmo tudo bem." Ele retribuiu o sorriso e desviou o olhar para o horizonte. Lá fora, o sol atravessava as nuvens, inundando a cabine com uma luz dourada. Era quase poético. O dia terminava, mas algo em mim começava. Peguei num pequeno caderno do meu bolso, o mesmo onde, anos atrás, escrevia planos que ninguém acreditava. Folheei as páginas gastas, e entre rabiscos e números, encontrei uma frase que tinha escrito no tempo em que ainda duvidava de tudo. "Um dia, vou sair daqui sem precisar pedir permissão." Fechei o caderno, e as lágrimas vieram não de tristeza, mas de reconhecimento. Eu tinha cumprido a promessa. "Para onde quer ir agora?" perguntou Adam. Olhei o horizonte, aquele azul imenso que parecia não ter fim. "Sorry, para qualquer lugar, desde que seja para a frente." A frase saiu simples, mas carregada de tudo que vivi. Lá fora, o sol desaparecia devagar, deixando o céu tingido de dourado e violeta. A liberdade tinha som, tinha cor, tinha sabor. E, pela primeira vez, não era uma palavra, era minha vida. Se alguma vez te fizeram acreditar que não era suficiente, lembra-te disto. Não precisas que ninguém te reconheça para seres grande. A tua liberdade começa quando deixas de pedir desculpa por existir.